Boa tarde a todos e a todas. Continuando, então, o nosso curso de contratações de obras e serviços de engenharia desse programa da residência técnica do Estado do Paraná. Hoje, como tinha falado para vocês, nós iríamos começar a falar um pouquinho sobre as penalidades, né? Quando uma contratada não executa de forma que a gente espera, de forma que a gente contrata, né, uma obra ou um serviço de engenharia. Mais uma vez, reafirmo aqui a importância desse tema, porque gostaríamos que fosse algo assim raríssimo alguém contratar com a administração e não fizesse o seu trabalho a contento. Infelizmente não são raros esses casos. Vocês, durante a vida profissional, com certeza vão se deparar com isso muitas vezes, né? Empresas que contratam para fazer são contratadas para fazerem projetos, para outros serviços de engenharia, além de projeto, ou para fazer obras, e não executam a contento o seu serviço. Ou porque atrasam, ou porque desistem da obra, ou porque fazem mal feita, e vários outros motivos que nós vamos tratar um pouquinho. O fato é que quando acontece isso, surge a obrigação nossa, a obrigação da administração, de penalizar essas empresas. Essas empresas devem ser penalizadas. Se elas cometeram algum motivo para isso, nós não podemos nos furtar de penalizá-las. E as penalidades, nós vamos ver que não é só multa, pode ser outras penalidades que a lei traz. O fato é que essas penalidades que a lei traz, a lei permite que a administração pública penalize as empresas. E nos contratos administrativos, ali as empresas saberão, com essas suas inadimplências, com seus erros, suas falhas na execução, quais as penas, qual o valor da pena, inclusive, em caso de multa, né, que elas podem sofrer. Que penas que são essas? Vamos começar isso. Vamos começar dizendo para vocês o que a lei traz. Quais leis? A lei 8666 de 93, que é a lei geral de licitações, a lei nacional geral de licitações, né? E a lei estadual de licitações, a lei 1508. As penas são as mesmas nas duas leis, então, quando eu falar de uma, automaticamente estou falando de outra. O que a lei estadual traz de mais interessante, nós vamos ver daqui a pouquinho, mais interessante que a própria lei federal, é que ela diz em quais casos que será aplicada uma ou outra penalidade. Não é apenas a partir de um julgamento discricionário do fiscal e do gestor do contrato. E sim, a lei traz, se fizer isso, a pena é aquilo, se fizer isso, a pena é outra. E traz também o procedimento para o processo administrativo de penalização. Beleza? Então, quais são as leis? Quais são? Pela execução total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execução do contrato, o órgão contratante pode aplicar as seguintes sanções. Então, quer dizer, primeiro, quais são? Depois nós vamos falar sobre cada uma delas, certo? Advertência por escrito, multa na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo não superior a 2 anos, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública por prazo não superior a 5 anos e descredenciamento do sistema de registro cadastral. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que a lei, na verdade, quer dizer o seguinte, e a própria Constituição Geral de Contrato quer dizer o seguinte: caso a empresa não haja da maneira esperada, da maneira contratada, ela pode ser advertida, pode ser multada, pode ser suspensa, pode ser declarada inidônea, pode ser descredenciada. É isso que é previsto. A questão da advertência por escrito, para mim, é quase que inócua, né? Advertir uma empresa não vai trazer maiores consequências nem para a empresa, não vai pressioná-la a fazer algo assim
que melhore o seu trabalho, né? Então a advertência eu acho quase que inócua, a não ser que a reincidência pode levar automaticamente a outra penalização, tá? Então a advertência é de todos o mais raso, né? Porque advertir, não adianta muito advertir, me parece que a hora que ela assina o contrato, ela já está advertida, até pelas próprias cláusulas contratuais, de que se ela cometer a seguinte falha, terá a seguinte penalidade. Parece que essa advertência já é legal. Porém, está na legislação como uma das formas de penalização. Tá? A outra, por exemplo, é a multa. Né? A outra forma é a multa. Então, a multa, a lei estadual, o artigo 153 da lei estadual, da lei 15.608, ele diz assim: quando que você vai ser multado? Olha só, isso a lei 8.666 já não traz. Né? A lei 15.608 desses aspectos, ela enumera quando é que as empresas serão multadas. Por exemplo, será multada quando? Quando não mantiver sua proposta. Ela participa da licitação com outras, vence a licitação, tá? Faz a sua proposta. Essa sua proposta tem um prazo de validade, ela é chamada a assinar o contrato dentro do prazo e diz assim: não vou manter essa proposta mais. Tá? Eu não vou assinar o contrato. Tá? Se isso acontecer, ela pode ser multada. Vocês vão ver as condições gerais do contrato lá, que é um caso específico de quando a pessoa não mantiver a sua proposta. Porque não manter a sua proposta é não executar o contrato. Não executar o contrato implica, evidentemente, no inadimplemento total. Para a lei estadual de licitações e contrato, o inadimplemento total da obrigação implica isso para a resolução 32. Implica a multa de 20%. A lei diz que tem que ser 20%? Não. A lei não diz que tem que ser 20%. Diz que os contratos do Estado do Paraná, regido na área de edificações, regido pelas condições gerais do contrato da resolução número 32. Tá? Os contratos do Estado do Paraná, então, dessas condições, estipulam que a multa para inadimplemento total é de 20% sobre o valor do contrato. Então, uma empresa contratou uma obra de 1 milhão, tá? Participou da licitação e não manteve sua proposta, não quis nem assinar o contrato. Ela será multada em 20%. Lógico que ela direito de defesa, ampla defesa, contraditório e tal, mas a multa prevista no contrato nosso, trazido nas condições gerais do contrato, é de 20%. Terá que pagar R$200 mil de multa. E aí o resto é só calcular. Imagine obras maiores, né? Obras de uma grande escola de 7, 8 milhões, né? Estou falando de 1.400, 1.400, 1.600 mil reais em multa. Tá? Porque a empresa, na hora que a empresa entra numa licitação, concorre com outras, tá? Se espera que ela assine o contrato. Se espera que ela mantenha aquela proposta. E se ela não mantiver a proposta, lógico que nos causa prejuízo. Causa prejuízo para o Estado. Vai ter que chamar a segunda para fazer o preço e se quiser contratar com o preço da primeira. Ou, caso ninguém queira, na sequência, deverá fazer uma outra licitação. Isso vai demorar. Nós estamos falando de obras públicas, nós estamos falando de escolas, de hospitais, de estradas, nós estamos falando de bibliotecas, de postos de saúde, etc. e tal. Imagine, são obras muito importantes, né? Por isso a penalização deve ser uma penalização que seja pedagógica, inclusive, no sentido que as empresas não façam isso. Que as empresas mantenham sempre suas propostas. Né? Essa, então, a não manutenção da proposta é uma das razões para a aplicação de multa. Beleza? Segunda, apresentar declaração falsa. Durante o processo de licitação ou durante o processo da contratação, a empresa apresentou alguma declaração falsa. Então, se apresentar alguma declaração falsa, é passível de multa. A lei prevê isso. A lei prevê que qualquer declaração falsa é passível de multa. Agora você vai me perguntar, e é passível também de outras penalidades? É sim, tá? Porque sempre que você fizer penalidades mais pesadas, como por exemplo,
suspensão de contratar, declaração de inidoneidade, tá? Quando for penalizada, a empresa for penalizada dessa forma, pode ser, além de ser penalizada dessa forma, ainda assim ser penalizada também por multa, conjuntamente, simultaneamente, ter as duas penalidades. Então, é possível sim. Deixar de apresentar documento na fase de saneamento. Essa penalização, gera penalização lá na área de licitação. Tá? É uma penalidade que é aplicada lá quando da licitação a empresa tem que apresentar, por algum motivo, sanear aquele processo, apresentar algum documento. Ela tem um prazo para fazer isso. Vocês devem ter estudado isso com o professor Vitor Mangualdi, quando viram licitação, mas só para relembrar, acho que vale a pena. E se ela não apresentar aqueles documentos, ela também pode ser penalizada, beleza? Ela descumprir obrigação contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato. A empresa ela não pode descumprir obrigação contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato. Já estava executando o contrato, esperava-se que aquela parcela encerrasse dia tal. E ela não entregou aquele dia aquela parcela pronta. Significa que ela vai ser multada por dia de atraso. Tá? Vocês olhando aí, vocês vão ver aí nas condições gerais do contrato que nós temos atraso por parcela, por parcela não entregue. Tá? O que está previsto nas nossas condições gerais do contrato? Se a empresa deixar de executar um percentual do que deveria ser executado naquele período, ela será penalizada, será multada em 2% sobre o valor relativo ao percentual faltante. Ela tinha que faturar 1.200.000 e faturou só 1 milhão. Sobre esses 200 mil, ela vai ser penalizada, ela pode ser penalizada. Evidentemente, se o atraso for injustificado, se for por culpa dela. Que nós previmos, quer dizer, nós, que eu digo, o Estado do Paraná previu isso há muito tempo e continua valendo nas condições gerais do contrato, na resolução número 32, que esta multa será de 2% sobre esse valor. E se entregar atrasada a obra, 0,3% ao dia, tá? 0,3% ao dia. E nós veremos em seguida que esse 0,3% ao dia será no máximo uma multa de 20%. Então implica que será 66 dias de atraso, implicará a multa total, a multa máxima, que é 20%. Então o que eu estou dizendo, importante por enquanto é isso, só estou explicando um pouco mais, indo um pouco além, mas importante é o seguinte, a empresa pode ser multada pelo atraso na execução da obra, seja o atraso da parcela que ela deveria estar pronta, estar concluída, ou a conclusão da própria obra em si, né? O último dia lá, o prazo final, o dia final, o dia fatal do prazo de execução. Se ela passar aquele dia, continua vigindo o contrato, como já conversamos anteriormente, esse contrato continua vigindo, porém, no momento que for entregue a obra ou o serviço de engenharia, verificaremos com quantos dias de atraso que esse serviço ou essa obra foi entregue, e sobre esses dias, havendo culpa da empresa, evidentemente, sobre esses dias nós aplicaremos uma penalidade, que para as condições gerais do contrato aqui no Estado do Paraná, através da resolução número 32, é de 0,3% ao dia. Beleza? Tranquilo? É isso aí. Descumprir obrigação contratual, inclusive por atraso justificado, já falei, mas quando falar de descumprir obrigação contratual, não é só a questão de atraso injustificado. Qualquer obrigação. Por exemplo, já citamos bastante aqui, até na aula passada, a questão aí da segurança dos trabalhadores, não cumprir isso e tantos outros. Qualquer obrigação que deixe de ser cumprida pode gerar uma penalidade, sim. Tá? Essa penalidade está já prevista no contrato que foi firmado entre a empresa e a administração pública. O instrumento convocatório pode fixar os valores das multas, inclusive na forma de percentuais mínimos ou máximos, incidentes sobre o valor do contrato. Então, quero dizer o seguinte, se o instrumento convocatório pode fixar valores das multas, no Estado do Paraná, esses valores foram fixados nas condições gerais do contrato. E as condições gerais do contrato, elas fazem parte, gente, do
instrumento convocatório, do edital, ou do convite. Elas fazem parte, está ali, consta lá que as condições gerais do contrato trazidas pela resolução número 32 fazem parte do presente edital, do presente convite, né? Então, para nós já deixamos nas próprias condições gerais do contrato esses valores das multas. Quais valores? 20%, por exemplo, sobre o inadimplemento total, 0,3% sobre o atraso na entrega da obra, 2% sobre o remanescente de parcela que não foi cumprido, coisas como essa que a gente foi previsto nas condições gerais do contrato. O instrumento convocatório pode fixar o valor das multas, inclusive na forma de percentuais, já li. A multa não impede que a administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. Quer dizer, a hora que tem certos momentos que você analisa o contrato, vê que deve rescindir. Por quê? Porque a empresa inadimpliu. Mas, além de rescindir o contrato, é possível ainda que se aplique as penalidades. Você rescinde o contrato, inclusive multa a empresa. Ou rescinde o contrato e suspenda a empresa. Ou rescinde o contrato, suspenda a empresa e aplica a multa. Uma coisa é a rescisão. É você não ter mais condições de manter aquele contrato da administração pública com o contratado. Essa é uma maneira. Agora, outra coisa são as penalidades. Nesse caso, quais as penalidades que podem ser aplicadas? Tanto a multa, e conforme o que a empresa deixou de realizar, você pode, inclusive, através de um procedimento, que nós veremos como será feito, através de um procedimento administrativo, a empresa ser suspensa de contratar por até 2 anos com a administração pública. Então, essas penalidades, elas podem ser cumuladas, certo? Elas são cumulativas. Não significa que se aplicou uma, não possa aplicar a outra, beleza? Opa! Se o valor da multa exceder o da garantia prestada, além da perda da garantia, o contratado responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração, ou ainda, se for o caso, cobrado judicialmente. Então, no momento que nós multamos, lembra que ele recolheu a garantia. A gente pode usar essa garantia para tirar daquela conta que tinha em nome da empresa e alocar como forma de pagamento da multa para a conta do Tesouro. Não tem nem dúvida disso. Para quando o órgão contratante. Mas às vezes a multa é maior do que foi garantida, é mais que 5%. É 20%, pode ser 20%, já conversamos, pode ser em torno de 15%, 10%, 12%, mais que 5%. O que você faz? Daí a empresa realizou algum serviço. Na hora de pagar esse serviço, na hora da medição, ela tem ainda a multa para pagar de R$20 mil. E a medição deu R$100 mil. Você paga só 80 e 20 fica para o Estado. Isso já está pactuado nas condições gerais do contrato. Já foi isso previsto, já está contratado disso. Ela sabe que se ela inadimplir o contrato e inadimplido o contrato, se ela for penalizada com multa, o resultado do seu trabalho, o resultado da sua produção, parte dele pode ser tirado, não pago à empresa e isso ser utilizado para o pagamento da multa. E ainda a possibilidade última de que ele com o que ele fez, o recurso que ele tem para receber é menor da multa que foi aplicada. Ele tem para receber 100 mil e a multa foi de 200. O que se faz? Os 100 mil, evidentemente, a administração recolhe para os cofres públicos com o pagamento de multa, que já está pactuado, e os outros 100 mil cobra da empresa, manda o boleto para a empresa pagar. A empresa não pagando, evidentemente, o Estado lança na dívida ativa, tá? Lança a dívida ativa e cobra judicialmente. O processo, os autos vão para a Procuradoria-Geral do Estado e essa empresa vai estar em dívida ativa. Se essa empresa está em dívida ativa, enquanto ela não pagar, demonstrado que ela realmente tem culpa, e ela não paga a multa, ela não obterá, inclusive, uma certidão negativa do Estado, por exemplo, nesse caso que eu citei o Estado, uma certidão negativa para participar de outras licitações. Ou ela demonstra que não tem culpa, ou ela paga a multa. Senão ela nem poderá participar de outras licitações. Beleza? Tranquilo?
É isso aí. Então, por isso o Estado tem cláusulas que fazem, deixam fácil, então, a aplicação da multa, né? A outra forma de penalidade é a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração pública. Então, a empresa poderá ser suspensa de participar com a licitação. O inadimplemento foi muito grave, gente. Só multa não basta. Além de multar, o Estado ele não quer, pelo menos por um tempo. Até que pedagogicamente a empresa consiga aprender que quando ela contrata com o Estado tem que executar corretamente. Então, em alguns casos, além de ser penalizado, ele pode ser suspenso de contratar, participar da licitação e contratar com a administração. Tá? Em que casos são esses? A Lei 15.608 ela nos trouxe assim, os casos. Olha como é grave. Recusar-se injustificadamente após ser considerado adjudicatário, né, após vencer a licitação, né, e ser designado ele como vencedor da licitação, assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela licitação. Então, ela ganhou a licitação, a empresa ganhou a licitação, tá? Assinou o contrato, a administração disse que ela era a vencedora, realmente. Adjudicou a essa empresa assinou o contrato, retirou o instrumento equivalente e tal, se não for o contrato, dentro do prazo estabelecido pela administração, e não fez a obra. Tá? Isso é muito grave. Uma empresa dessa, gente, assim entendeu a legislação estadual, e isso veio para as condições gerais do contrato, que, num caso desse, a lei rescinde esse contrato e tem que ser penalizado muito fortemente a empresa. Primeiro com multa, como nós vimos há pouco tempo, de 20%. Segundo, ela pode ser suspensa de licitar e contratar com a administração. Então, é muito grave você participar da licitação e não querer manter a sua proposta. Ou participar da licitação, ser contratada e não executar a sua obra. Isso é realmente bastante grave dentro aqui dos nossos contratos. Quando não mantiver a sua proposta, olha lá, além da multa, ela pode não manter a sua proposta, quer dizer, aí ela não assinou o contrato ainda, só não quis nem assinar o contrato, não manteve a sua proposta. No primeiro caso, ela já tinha assinado o contrato, nós vimos, naquele primeiro caso. No segundo caso, ela nem sequer assinou o contrato. Se ela nem sequer assinou o contrato, essa empresa poderá ser suspensa. Por que eu digo poderá e não digo será? Poderá por quê? Porque deve haver um processo administrativo, tem que dar ampla defesa para a empresa, o contraditório tem que haver real. Tá? Uma comissão deve ser convocada para analisar isso. Deve ser ouvida essa empresa. E, uma vez ouvida, uma vez dado todos os elementos, todas as condições possíveis para a defesa, essa empresa fizer a sua defesa e mesmo assim for constatado que ela teve culpa em não manter o contrato ou ter assinado e não ter iniciado a obra, o que acontece? Ela será daí suspensa. Tá? Como depois o processo vai ser feito, a gente verá em seguida. Beleza? A outra condição que cabe a suspensão temporária, abandonar a execução do contrato. Essa é uma terceira razão. A primeira que eu falei é assina o contrato e não inicia. A segunda, nem assina o contrato. Essa, assina o contrato, inicia a obra e abandona a obra. Se acontecer isso, também cabe suspensão temporária. Ela veio, assinou o contrato, iniciou a obra, por algum tempo executou a obra e depois abandonou a obra. Aí também cabe a suspensão da empresa por esses motivos. Beleza? Tranquilo? Quando incorrer em inexecução contratual, quando recorrer em qualquer outra inexecução contratual, tá? Alguma coisa que previa o contrato ela não executou. Aí vai ser essa comissão vai analisar, a comissão que nós vamos ver depois como é que é composta essa comissão. Ela pode também, por incorrer uma execução contratual, a empresa ser também suspensa. Beleza? Até aí? A suspensão temporária em participação de licitação, impedimento de contratar com a administração, deve preservar as seguintes regras. Então, estou dizendo o seguinte, se havendo suspensão,
deve ser observada as seguintes regras. Assim traz. O prazo de duração de no máximo 2 anos. Essa penalidade, gente, não pode ser maior que 2 anos. Tá? A lei já traz isso. A lei diz que, se uma empresa for suspensa, ela só pode ficar suspensa por no máximo 2 anos. Se ela abandonou, se ela assinou, né, nem foi assinar o contrato, entende? Se ela assinou o contrato e nem iniciou, se ela cometeu alguma inexecução contratual, ela pode ficar suspensa por até 2 anos, não mais que isso. Tá? Pode ser, a comissão pode ver conforme a gravidade do caso, conforme a defesa apresentada, e dizer assim, não, a empresa teve culpa, mas 2 anos, neste caso, é muito. A comissão pode decidir por menos de 2 anos. Tá? Quando fala até 2 anos, é até 2 anos, mas pode ser 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 15 dias, 20 dias, 30 dias. A comissão é que vai decidir isso. Né? Uma decisão da comissão. O que nós chamamos daí é a dosimetria da pena. A pena, se houver a falha e for culpa da empresa, a pena deve ser aplicada. Agora, a dosimetria da pena, esse vai depender do quê? Primeiro do relatório da comissão e da decisão do gestor público que tem a autoridade, a responsabilidade da aplicação da pena. O que mais? Ainda mais quais os outros... relação à suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, que mais regras devem ser observadas? Impedimento da participação da sancionada em procedimentos promovidos pela entidade estatal que a aplicou. Quando é suspensa uma empresa, ela é suspensa para contratar com aquela entidade, certo? Com aquele órgão. Se quem suspende, por exemplo, é a Secretaria de Educação, fazendo uma obra numa escola, a empresa, por algum motivo, foi suspensa. Houve um processo administrativo e foi suspensa esta empresa. Essa suspensão atinge, a princípio, a Secretaria de Estado da Educação, porque foi ela que suspendeu. Se foi a Paraná Edificações que suspendeu, essa suspensão atinge a Paraná Edificações. Assim é a lei estadual do Paraná. Caso mais de uma empresa mais de um órgão ou entidade suspenda, traz a lei do Estado do Paraná, aí ela não pode licitar e contratar com a administração pública estadual inteira. É preciso haver essa reincidência. A autoridade máxima do órgão ou entidade é a autoridade competente para impor a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração. Portanto, gente, quem aplica a penalidade não é o fiscal. O fiscal faz o relatório de nota, conta todo, faz o seu parecer, o que pensa, é feita uma comissão, essa comissão analisa e faz o relatório final e sugere a aplicação da pena. Mas quem aplica a pena, está na nossa lei, tá? É a autoridade máxima do órgão ou entidade. O que no Estado do Paraná se optou? O que é a autoridade máxima no Estado do Paraná? No Estado do Paraná, a autoridade máxima vem na Lei 15.608, no artigo 4, inciso 6 da Lei 15.608, bem determinado quem seja a autoridade máxima. Tá? No Estado do Paraná é o seguinte: no Poder Executivo Estadual é o governador do Estado do Paraná. No Poder Legislativo Estadual é o presidente da Assembleia Legislativa. No Poder Judiciário é o presidente do Tribunal de Justiça. No Ministério Público Estadual é o Procurador-Geral de Justiça. No Tribunal de Contas do Estado é o presidente do Tribunal de Contas do Estado. Nas autarquias, nas fundações públicas, nas sociedades de economia mistas, nas empresas públicas e demais entidades privadas controladas direta e indiretamente pelo Estado do Paraná, o diretor, presidente ou equivalente. É isso, então, que traz a nossa legislação. A nossa legislação já determina, ao mesmo tempo que ela diz que a autoridade máxima, ela diz que a autoridade máxima que aplica a penalidade, ela também diz quem é a autoridade máxima, certo? Quem é a autoridade máxima. É muito bom agora vocês perceberem, porque vocês podem participar de comissões, comissão processante, que esteja processando uma empresa, como se dá esse procedimento. E, felizmente, a Lei 15.608,
A Lei 15.608, ela traz, gente, ela já traz eu vou chamar assim, uma bula, né? Um rito para o procedimento. Ela diz, lá no artigo 161 da Lei Estadual 15.608, ela diz como é que deve ser o procedimento para a suspensão de uma empresa. Tá? Diz lá, o procedimento deve observar as seguintes regras. O responsável pela aplicação da sanção deve autorizar a instauração do procedimento. Se o responsável da aplicação da sanção, se o responsável é a autoridade máxima, então a gente deduz que essa autoridade máxima tem que autorizar a instauração do procedimento. Se a Secretaria, por exemplo, da Educação, um órgão público do Estado, se a autoridade máxima do Estado é o governador do Estado, se ele é que tem a competência para aplicar a sanção, aplicar a sanção, também é ele que tem a competência para autorizar a instauração do processo administrativo. Significa o quê? Uma vez presenciada a inexecução do contrato, desistência de contratação, a desistência da execução da obra, a não assinatura do contrato, uma vez presenciado isso, a execução do contrato por algum motivo, os autos devem ir ao governador do Estado para que ele autorize a instauração do processo. Depois que nós vamos ver que é feito todo o processo, volta ele para aplicar ou não a sanção orientada pela comissão que foi designada para tal. Beleza? Então, em primeiro lugar, vimos que o responsável pela aplicação da sanção deve autorizar a instauração do procedimento. Segundo lugar, o ato de instauração deve indicar os fatos em que se baseia e as normas pertinentes à infração e à sanção aplicável. Então, a hora que for instaurado o processo, o governador vai ter um despacho do governador. Autorizo a instauração do processo para que se verifique se houve culpa da empresa, se a empresa, as causas que levaram a empresa a inadimplir o contrato. Uma vez que há indícios de que a empresa fez isso, isso e aquilo, contrariam a Lei Geral de Licitações, a Lei 866, a Lei 15.608 do Estado do Paraná, contraria a cláusula tal e tal das condições gerais de contrato. Então tem que ser... Por quê? Por que eu tenho que colocar os fatos em que se baseiam também as normas, as normas pertinentes da infração e as normas relativas à sanção aplicável? Por que deve ser colocado? Para que a empresa que vai participar desse processo, que vai responder a esse procedimento administrativo, para que ela saiba do que ela está sendo acusada. E ela, sabendo do que está sendo acusado, ela possa se defender. Essa é uma maneira de ser muito transparente. A empresa que está sendo acusada, ela tem o direito de saber qual o fato que levou a essa acusação. Qual a norma que ela infringiu? Qual a norma que estipula a sanção por ter infringido aquela norma? Então, tudo isso tem que estar muito claro para que essa empresa possa oferecer com clareza, com transparência, a sua defesa. Beleza? O acusado, ele dispõe de 5 dias para oferecer defesa e apresentar as provas conforme o caso. Esse acusado, após notificado, ele tem 5 dias, gente, 5 dias para oferecer a defesa e apresentar as provas conforme o caso. 5 dias. São 5 dias úteis? Não, são 5 dias. Quando for 5 dias úteis, a legislação vai chamar de úteis, vai estar explícito, 5 dias úteis. Quando fala 5 dias, são apenas 5 dias mesmo. Por exemplo, ela foi notificada uma segunda-feira. Começa o prazo a contar no dia seguinte.
terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Até sábado deveria oferecer a despesa. Mas como a defesa, desculpe. Mas como sábado não há expediente, segunda-feira deverá ter feito entregue sua defesa na administração. Então são 5 dias. Caso seja notificado, por exemplo, numa sexta-feira, o prazo começa a contar no próximo dia. O próximo dia é sábado. Sábado não há expediente. Então não começa a contar o prazo do sábado. Começa a contar o prazo apenas na segunda-feira. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sexta tem que apresentar a defesa. É assim que se contam os prazos, né? Só para me adiantar para quem desejar saber desde logo isso. Caso haja requerimento para a produção de provas, o agente deve apreciar sua pertinência em despacho motivado. Despacho motivado. A empresa faz a sua defesa e diz assim na defesa: eu gostaria de apresentar provas. Eu gostaria, por exemplo, de ouvir determinadas testemunhas. A comissão processante deve ou marcar a data para ouvir as testemunhas, ou motivadamente responder à empresa acusada que aquela prova não é pertinente. Tá? Fazer um despacho, encaminhar à empresa as razões desse despacho, dizer que não são pertinentes. Não é pertinente a produção daquela prova. Não vai levar em nada aquela prova. Mas tem que motivar e comunicar a empresa. Certo? Tem que motivar e comunicar a empresa. Eu prefiro sempre, gente, aí é uma questão de posição, a não ser que seja algo absurdo, evidentemente. Em caso de dúvida, deixe a empresa produzir prova. Dá essa possibilidade da ampla defesa, contraditório. Tá? Sempre deixa assim. Deixa que ela produza. É para ouvir testemunha. Vamos ouvir as testemunhas. Vamos marcar uma data. Não tem problema nenhum. Vai demorar 5 dias a mais, 10 dias a mais, 1 mês a mais. Não tem problema. Tá? É importante que a gente ouça. É importante que a gente tenha certeza que não está cometendo nenhuma injustiça com a empresa. E também nem com o Estado. E nem com a sociedade. Então é importante nós podendo ouvir, sempre ouçamos. Lógico, a não ser que seja um pedido assim absurdo, gente. Que eu não quero nem imaginar como seja. Né? A produção de prova é que não tenha pertinência nenhuma com o caso. Né? Aí sim, faz um despacho motivado, a comissão faz um despacho motivado, né? E encaminha esse despacho oficialmente, preferencialmente por AR, por exemplo, ou alguma forma que nós tenhamos certeza que a empresa recebeu essa resposta, né? E pronto, faz isso. Né? O Paraná ainda não tem uma legislação de processo administrativo, né? Não tem uma legislação, e por isso essa lei 1568, trazendo isso, ajuda bastante. Né? Ajuda bastante. Porque nos dá aí um rito para seguir, né, gente? Quando se fizer necessário, as provas serão produzidas em audiência, previamente designada para esse fim. Basicamente, já falei isso, né? Então, vai precisar de produção de prova? Então, marca uma audiência, que tenha ciência todos os interessados, né? Publique-se isso. Eu sugiro que publique-se isso. Tá? E ouve as pessoas dessa audiência, dá toda a possibilidade da empresa se defender através dessas provas que ela solicitou, por exemplo, a prova testemunhal. Beleza? Concluída a instrução processual, a parte será intimada para apresentar as razões finais no prazo de 5 dias úteis. Agora fala úteis. Tá? Concluída, gente, a instrução final, foi feito tudo, tá? Foi até ouvido testemunha, foi feito o relatório da comissão, a empresa leu tudo, ela tem 5 dias para apresentar suas razões finais. 5 dias para apresentar suas razões finais.
Quando fala 5 dias ali, 5 dias úteis, significa o quê? Vamos supor que ela foi comunicada da conclusão da instrução uma terça-feira. Começa a contar o quê? Quarta, um dia depois. Quinta, sexta, não conta sábado e domingo, segunda e terça. Então tem 5 dias úteis. Tá? 5 dias úteis. Então, não entrou na minha conta, vocês viram aqui, como entrou antes, o sábado e domingo. Tá? No caso anterior, quando fala só 5 dias, eu falei, vamos começar numa quinta. Ela foi notificada quinta-feira, lá no início, gente, não é agora aqui. Lá no quando eu estou dizendo assim, vou mostrar novamente lá, quando a acusada dispõe para oferecer a defesa, aquela defesa prévia lá, no início lá, aquela defesa do início. 5 dias, não falei 5 dias úteis. Ela foi notificada uma quinta-feira, tá? Começa a contar sexta, conta sábado, domingo, segunda, terça. É assim. Agora, quando eu falo 5 dias úteis, ela foi notificada, intimada da conclusão do relatório em uma quinta-feira, tá? 5 dias úteis. Então começa quinta, começa a contar sexta, não conta sábado e domingo, conta segunda, terça, quarta, quinta. Opa, eu falei de novo, gente. Quinta, começa sexta. Sexta, segunda, terça, quarta, quinta. Perfeito. É essa conta mesmo. Beleza? Tranquilo? Tá? É isso aí. Entende-se, gente, os efeitos. Então, só encerrando. Então, ali é o procedimento. Tá? Ela faz então a sua final, né? As suas razões finais. Né? Essas razões finais vêm à comissão, a comissão faz seu parecer final, encaminha para a autoridade competente para que esta, querendo, aplique a penalidade de suspensão conforme a comissão possa ter orientado. Beleza? Então, entende os efeitos da penalidade de suspensão do direito de contratar com administração ou declaração de inidoneidade. Então, tanto a suspensão temporária, como depois nós veremos na declaração de inidoneidade, que estende-se os efeitos, estende-se os efeitos às pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, as quais permanecem impedidas de licitar com a administração pública enquanto perdurarem as causas da penalidade, independente de nova pessoa jurídica que vierem a constituir ou de outra que figurarem como sócio. Então, está dizendo o seguinte, gente. A empresa foi penalizada, então os seus sócios também serão penalizados. Os sócios também serão penalizados. Por quê? Porque os efeitos também são estendidos a eles. Os efeitos também são estendidos a esses sócios. Por quê? Para que eles não possam, por exemplo, pegar, se eles não fossem penalizados, o que eles iriam fazer? Criar uma outra empresa com outro nome, outro CNPJ e participar da licitação normalmente. Ficaria inócua a penalidade, né? Não adiantaria para nada. Não adiantaria para nada. Mas eu tenho aí uma sugestão sempre que eu faço às pessoas no momento que você, lá no início, notificar a empresa, notifique também seus sócios, as pessoas físicas também, tá? Do processo administrativo. Para que eles digam assim, eu não participei do processo, como é que eu posso ser penalizado? Então a sugestão que a gente dá sempre é notifique também os sócios, a empresa, a pessoa jurídica e as pessoas físicas que a compõem. Tá? Para não ter qualquer dúvida sobre a extensão dos efeitos da penalidade. Para que não tenha essa dúvida, né? E o mais que ele fala é o seguinte também, e não adianta, gente. Aí troquei de sócio agora, então eu posso licitar. Não, naqueles 2 anos, aquela pessoa jurídica está penalizada. A pessoa jurídica está penalizada, então ela não pode licitar. Mesmo que troque todos os sócios. Mesmo que seja vendida a empresa. Ela continua não podendo, naqueles 2 anos, se for 2 anos da suspensão, licitar e contratar com a administração. Então, nem ela pode, a empresa, e nem os sócios, através de outra empresa, podem contratar. Essa é certeza que nós não teremos, pelo menos nos próximos 2 anos, que pessoas como essas, né, e que agem desta forma, eu quero dizer, e empresas como essas, que agem desta forma, contratem com aquela administração. Tranquilo? As pessoas jurídicas que têm os sócios comuns com as pessoas físicas referidas no inciso anterior. As pessoas jurídicas também, que são sócios de outras pessoas jurídicas, que têm ou têm os sócios comuns com as pessoas físicas, também não podem contratar. Por quê? Para ele não usar outra empresa que ele já tenha para poder também contratar, burlando daí
e deixando também, mais uma vez, inócuo esse procedimento aí, essa suspensão. E aí, a penalidade essa penalidade de declaração de inidoneidade, para mim, é a mais grave de todas, né? É a mais grave de todas. Essa é uma penalidade bastante grave. Só lembrar para vocês, no momento que nós conversarmos um pouquinho sobre RDC, Regime Diferenciado de Contratação, nós vamos conversar um pouquinho também sobre essas penalidades, porque tem umas poucas diferenças que vale a pena a gente trocar uma ideia aí. Coisa pouco, mas queremos trocar uma ideia também, depois nós teremos. Por enquanto nós estamos vendo, gente, as penalidades referentes à Lei 8666, a Lei Estadual 15608 de 2007 e as nossas condições gerais de contrato. Com base nisso que nós estamos vendo, que são todos, hoje, são todos os contratos de identificação do Estado do Paraná são regidos por essas normas aí. Então, todos os contratos estão sendo, por enquanto, observados aqui na nossa aula. E, como o RDC está para ser trazido também para o nível de obras que não são obras da PAC, do PAC, da Copa, da Olimpíada, etc e tal, e está para vir para todas as obras, nós vamos preparar vocês para isso também. E vamos discutir aqui RDC, eu falei nos últimos encontros nossos. Mas, por enquanto, ainda não se faz necessário. Tá bom, gente? Por enquanto, o importante é 866 e 15608. Como é muito grave a declaração de inidoneidade, a pessoa, para ser declarada inidônea, ela tem que ser inidônea. Ela tem que fazer algo de muito grave. Algo que não se pode admitir em hipótese alguma. Algo que seja moralmente inaceitável. Né? E a lei elenca quais são esses casos. A lei 15608 elenca quais são esses casos. As nossas condições gerais de contrato elenca quais são esses casos. Né? O que diz lá? Quem fizer declaração falsa na fase de habilitação. Então, participando da licitação, ela faz uma declaração falsa. Ela diz, por exemplo, que é microempresa e não é microempresa. Ou é uma empresa de pequeno porte e não é empresa de pequeno porte. Ela diz que tem determinada capacidade, mas na verdade não tem determinada capacidade técnica, ou operacional, ou profissional de seus técnicos, ou econômico-financeiro. Então, ela, na verdade, ela tenta burlar o procedimento licitatório. E isso é moralmente, evidentemente, inaceitável. A hora que se burla, você não engana apenas a administração. Você engana também, além da administração, você fere a isonomia. Você tenta ludibriar, tenta frustrar o caráter competitivo da licitação, prejudicando terceiros que estão também participando da licitação. Então, por isso é muito grave. E isso é tão grave que a lei previu que seja declarada inidônea. Então, não é à toa que é declarada inidônea. Apresentar documento falso. Apresentou, e isso já havia acontecer, um balanço falso. Tá? Montou um balanço. Tá? Apresentou um documento, nós vimos isso recentemente, talvez alguns 2 anos e poucos atrás, uma empresa que apresentou a sua carta fiança falsificada. Uma empresa dessa deve ser declarada inidônea. Tá? Ela não pode ser apenas suspensa, não. Tem que ser declarada inidônea. Tá? Porque ela apresentou um documento falso. Apresentar documento falso, isso é moralmente inaceitável. Eticamente inaceitável. A própria lei penal, tá, tipifica isso como crime. Então, o que a lei de licitações diz? O que as condições gerais de contrato diz? Se alguém apresentar documento falso, ela é declarada inidônea. Ela pode ficar até 5 anos sem participar da licitação. Não é 2 anos, não são 2 anos mais. Agora nós estamos falando em 5 anos. Perfeito? Um outro caso. Se ela frustrar ou fraudar mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente ou procedimento. Imagine uma empresa frustrar ou fraudar mediante ajuste, combinar, várias empresas combinarem, sentarem numa sala e dizer assim, essa licitação ganha o meu, essa licitação ganha você, a próxima ganha você. Você faz um preço tanto que vou fazer um pouquinho abaixo de você.
para eu ganhar essa, né? Isso está evidentemente frustrando, está fraudando a licitação, né? Está fazendo um ajuste, uma combinação ou outro qualquer expediente que faça, né? Que prejudica evidentemente a pureza do que deve ter o pleito, né? A correção que deve ter o pleito. Evidentemente isso vai contra um princípio que nós conversamos já no início, no primeiro dia, no primeiro encontro nosso nesse curso, que contraria o princípio da moralidade. Além do princípio da isonomia e outros mais, mas especialmente o princípio da moralidade. Quando alguém apresenta um documento falso, quando alguém faz um ajuste com alguém, né, uma combinação para ganhar a licitação dessa maneira que eu falei agora há pouco, me parece claro que isso é imoral. Né, e deve ser penalizado. Deve ser penalizada essa empresa. No caso, há a possibilidade da penalização, então, declaração de inidoneidade. Além de que cabe a nós, quando estamos numa comissão de licitação, e nós, quando somos gestores públicos, encaminhar isso ao Ministério Público para ele apurar criminalmente e penalizar, tá, aquela pessoa que cometeu aquele ilícito criminal. Tá? Nós somos obrigados, diante disso, a lei nos obriga. Tá? Isso não é apenas uma faculdade nossa, é uma obrigação nossa, diante de um caso de qualquer um desses casos que nós presenciamos. Diante disso, nós temos o dever de comunicar ao Ministério Público para ele, querendo daí providenciar todos os meios para um procedimento criminal. Ainda é declarada inidônea a empresa que afastar ou procurar afastar participante por meio de violência, grave ameaça, fraude, oferecimento de vantagem de qualquer tipo. Vantagem de qualquer tipo. Se você não participar da licitação, eu te pago tanto. Tá? Isso tentar oferecer vantagem de qualquer tipo. Ou a vantagem para alguém da comissão. Ou afastar um participante, né, ou só procurar, não é só afastar, mesmo que ele não afaste, mas só ele procurando afastar já está caracterizado este ilícito, tá? Por meio de violência. Se você participar da licitação, vai dizer assim, olha, vai acontecer tal coisa contigo, vai acontecer tal coisa com a tua família. Essa é uma violência moral muito grande. Ou encontrar a pessoa e agredi-lo de qualquer forma, ou por suas próprias mãos, ou por alguém que seja preposto seu. Coisas como essa, evidentemente que isso é repreensível moralmente, né? Evidentemente que a administração não pode ficar calado diante disso, que a sociedade quer um resultado, quer uma penalidade para uma empresa que se comporta dessa maneira. Se isso acontecer, tá, administrativamente cabe a pena mais pesada, que é a declaração de inidoneidade. Então, se alguém procurar afastar um participante qualquer, ela pode ser declarada inidônea. Só repito, só o procurar afastar já caracteriza o tipo. Só o procurar afastar, tá? Se ficar comprovado que ela tentou afastar, mas mesmo assim, a empresa que foi pressionada, ela participou da licitação, mas ficou provado que ela tentou afastar, tá? Gravações, etc., filmagens, sei lá, uma maneira de prova que possam testemunhas demonstrar, né, que ela tentou. Só essa tentativa, só a tentativa já tipifica este ilícito, sabe? Basta tentar, não precisa mais que isso, tá? Beleza? Então, a declaração de inidoneidade será aplicada a quem agir de má-fé da relação contratual comprovada em procedimento específico. Então, gente, se alguém agir de má-fé, aí na relação já contratual, gente, no contrato, durante o contrato, agir de má-fé, e isso for comprovado em procedimento específico, tem que fazer um procedimento específico, tá? Ouvir todo mundo, novamente, estou repetindo isso não sei quantas vezes, para que não tenha nem dúvida. Você dê a oportunidade de contraditório, ampla defesa, e, uma vez comprovado que houve má-fé nessa relação contratual com a administração pública, tentou obter alguma vantagem de forma ilícita, tentou se beneficiar de alguma coisa de forma ilícita, a empresa poderá ter aplicada a declaração de inidoneidade.
Tá? Ela poderá ter sido aplicada a isso. Então, sempre vai ter que ser formada, fazer tudo de novo lá. A autoridade competente tem que autorizar, né? Tem que haver uma comissão. Essa comissão faz todo o procedimento. Na direito à defesa prévia, faz todo o direito, se quiser produzir prova, produz prova. Tudo aquilo que nós falamos há pouco, né? Dá o direito das razões finais, faz relatório, volta para a autoridade lá responsável pela aplicação da pena, pode daí, a partir disso, aplicar essa penalidade, certo? Então, a má-fé na relação contratual pode gerar isso, beleza? A declaração de nulidade será aplicada a quem tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo. Uma empresa que cometeu fraude fiscal, dolosamente, quis cometer a fraude. Ela quis cometer essa fraude fiscal, tá? E por isso ela foi condenada judicial, definitivamente ela foi condenada por praticar essa fraude. Então, essa empresa que foi condenada definitivamente no âmbito judicial por praticar essa fraude por meio doloso, tá? Essa fraude fiscal, no recolhimento de qualquer tributo, essa empresa pode ser declarada inidônea. Evidentemente, novamente, dando direito, né, a ampla defesa, contraditório e tal, um processo administrativo específico para isso. É claro que sempre isso vou repetir para vocês. Ela também, a declaração de inidonidade será aplicada a quem demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a administração em virtude de atos ilícitos praticados, em especial a infrações à ordem econômica, definido na Lei Federal 8.158 de 91, a Lei de Improbidade, né? Se a empresa ficar não possuir idoneidade, por isso estiver demonstrado, ela também será declarada inidônea. A empresa que tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa na forma da lei. Tá? A empresa que houve um processo judicial com ela, houve um processo contra ela, e ela foi condenada definitivamente por um ato de improbidade, tá? Na forma da lei, ela também será declarada inidônea. E a declaração de idoneidade, como diz lá, será aplicada pelo prazo máximo de 5 anos e produzirá seus efeitos perante a administração pública estadual. A lei estadual diz o seguinte: vocês viram que a suspensão, a princípio, ela só tem os seus efeitos perante a administração, aquele órgão, aquela entidade que aplicou a suspensão, tá? A não ser em caso de reincidência. Já na aplicação da pena de inidoneidade, ela é aplicada perante a administração pública estadual toda imediatamente. Isso a lei estadual diz. A interpretação que se tem hoje é que a declaração de idoneidade, se uma empresa foi declarada inidônea em qualquer lugar da administração pública brasileira, seja no município, seja no estado, seja na União, se ela foi declarada inidônea, ela não poderá participar de licitação em contratação nenhuma. Lembre, gente, essa empresa, e essa é a minha posição particular, essa é a posição que eu tenho defendido, inclusive em pareceres nossos lá no núcleo jurídico da administração, da Secretaria, da PGE, na Secretaria de Infraestrutura Logística e na Paraná de Edificações. Essa empresa, gente, pensem bem, essa empresa, para ser declarada inidônea, ela cometeu alguma fraude, ela cometeu algum ato imoral, um ato que não se encaixa em nossos conceitos éticos. Se ela não pode contratar com a União, então também não pode contratar com o Estado. Se ela não tem idoneidade para contratar com o município, então não pode contratar com o Estado. Se ela não tem idoneidade para contratar com o Estado, ela não pode contratar com o município. Se ela não tem idoneidade para contratar com o Estado, ela não pode contratar com a União. É uma empresa que moralmente ela está atingida. Ela tem que se recuperar disso. Ela tem que se recuperar disso para depois sim poder pensar novamente em contratar com a administração pública, seja essa em de qualquer um dos entes. Essa é a visão que eu tenho, essa visão que eu tenho tirado hoje nos julgados dos tribunais superiores. Essa é a visão que tem sido prevalecida.
Conosco aconteceu há uns tempos atrás uma empresa que foi declarada inidônea pela União. Tá? No momento que ela foi declarada inidônea pela União, automaticamente nós não deixamos, ao momento que nós soubemos que ela foi declarada inidônea pela União, que nós somos comunicados, automaticamente esta empresa deixou de ter o direito de participar das nossas licitações. A Administração Pública do Estado do Paraná, ela proibiu que essa empresa firmasse um contrato, o qual, inclusive, ela tinha ganho a licitação. Porque é inidônea. Se não serviu para contratar com a União, se fraudou lá, então ela não pode assinar aqui, porque pode fraudar aqui também. Certo? Então é assim que a gente vê hoje. Beleza? A rescisão contratual unilateral acarretará sem prejuízo das sanções previstas no instrumento convocatório. Nós vimos quando a gente faz a rescisão, muitas delas levam à penalização. Tá? Mas quando você faz a rescisão unilateral, quer dizer, a administração justifica e faz unilateralmente, além de ser daquelas sanções previstas, já no contrato estão previstos, e para nós estão previstas as condições gerais de contrato, lá na resolução número 32, essa rescisão, ela ainda acarreta em outras coisas. Por exemplo, dentre essas outras coisas, a assunção imediata do objeto do contrato no estado e local em que se encontra por ato próprio do órgão contratante. Então, minha gente, assim que você rescinde o contrato, a administração pública vai e assume já o objeto. Né? Esse objeto não pertence mais àquela empresa. Aquela empresa automaticamente está desligada dali. Tanto é que pode ser ocupada, haver a ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregado na execução do contrato necessários à sua continuidade, a serem desenvolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliação nos casos de serviços essenciais, conforme previsto na lei. Então, em caso de serviço inicial, a administração vai lá, assume, como falei, o objeto, tá? Para si, para ela executar. Ainda diz assim, em caso de serviços essenciais, ela diz assim, olha, eu vou utilizar o imóvel, vou utilizar as instalações, os equipamentos da empresa vão ser utilizados pela administração, porque é serviço essencial, esse serviço não pode parar, tá? O material que está ali vai ser utilizado, o pessoal que está ali vai ser utilizado na execução do contrato, tá? Para que esse contrato continue. Então, a empresa é obrigada a deixar todos os elementos no canteiro de obra, permitir que o material, equipamento sejam utilizados. Por exemplo, tá? Evidentemente, você utilizando material, equipamento da empresa, você vai ter depois vai ter que ressarcir, né? Você vai utilizar porque você precisa imediatamente daquele material. Depois, evidentemente, a empresa vai ser ressarcido. O Estado também não pode utilizar disso para dar mais uma penalização, tá? Basta a multa, a suspensão e a penalidade que for dada, declaração de idoneidade, o que for dado de penalização. Além disso, ele não pode também ficar com o material e não ressarcir a empresa. Não, ele fica com o material, utiliza o material, o serviço não para, porque é um serviço essencial, mas, tá? Depois, a administração, no tempo certo, vai avaliar qual foi o material, quanto foi gasto de material, utilizar o material da empresa e vai ressarci-la, tá? Beleza? Ainda, a rescisão unilateral acarreta também perda ou execução de garantia contratual para ressarcimento do Estado e dos valores das multas e indenizações a ele devidos. Então, a partir do momento que se rescinde unilateralmente, então quando por culpa da empresa, da contratada, tá? Além de tudo isso, além do que foi previsto anteriormente nos dois itens, ainda aquela garantia que ele havia dado, vocês lembrem que nós já vimos que tem que ter garantia de 5%, né? Aquela garantia que havia sido dada, a empresa perde aquele 5%. Por quê? Para ressarcir o Estado, tá? Para que o Estado possa usar esse recurso, por exemplo, para fazer nova licitação,
um exemplo para que se providencie nova licitação, porque uma licitação tem gastos, né? A empresa gera, quando há uma rescisão de contrato, gente, sempre há prejuízo. Sempre há prejuízo. Você não vai enxergar uma rescisão unilateral de contrato em que não haja prejuízo. Então, a empresa perde aquela garantia. Lembre que aquela garantia está depositada numa conta, se for calção. Tá? Se for carta-fiança, logicamente, ou seguro-garantia, em termos de carta-fiança, isso já fizemos algumas vezes, a administração vai ao banco e diz assim, olha, o banco pega aquela garantia e recolhe aos cofres públicos. Se for seguro-garantia, a seguradora paga, então, o prêmio do seguro para a administração, deposita no Estado. Tá? E se não o fizer, evidentemente, isso já aconteceu conosco, os processos autos são encaminhados à Procuradoria-Geral do Estado para que a Procuradoria-Geral do Estado providencie uma ação judicial em face contra a seguradora ou contra o banco fiador, né, tá? Para esses recursos entrem no cofre público. Tá? Geralmente a gente consegue quando os processos estão muito bem feitos. Né? Quando o trabalho do fiscal é muito bem feito, do gestor do contrato, e especialmente quando há uma comissão, esse trabalho dessa comissão é muito bem feito. Beleza? Ainda a retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados. Houve rescisão, há prejuízos, falei. Sempre quando há rescisão, há prejuízos. O Estado o que faz? Calcula quais foram esses prejuízos, e se a empresa tem algo a receber, tá? Esses créditos são retidos pela administração para fazer frente ao prejuízo, para pagar o prejuízo que essa empresa deu à administração. Então, gente, é muito importante isso. Isso está contratado também. Isso a lei possibilita isso. Uma vez que a empresa não cumpriu a sua parte, tá? Mas tem algo a receber, antes de pagar lá o que sobra, recolhe-se, se retém os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados. Por exemplo, ela tem para receber 300 mil. Eu estou falando de valores baixos, né, gente? 300 mil. O prejuízo é 200 mil. Recolhe 200 mil e paga 100 para a empresa. O prejuízo foi de 300 mil, mas ela tinha só 100 para receber. Recolhe os 100 e 200 mil cobre-se da maneira que eu falei há pouco. Ou da seguradora, ou do banco fiador, ou judicialmente depois, se houver necessidade, né? É assim que deve ser procedido. Beleza? Então é isso, gente. Antes o que nós tínhamos, então, para falar de inexecução do contrato e penalização, é isso. Tá? É isso. Nós vimos que são assuntos extremamente importantes para o engenheiro, engenheira, o arquiteto, o arquiteta, que trabalham com obras públicas. Nós temos, seja ele trabalhando lá na fiscalização, sendo ele gestor do contrato, seja ele participante de comissão de licitação, comissão processante, onde estiver esse profissional, essas questões que nós levantamos são extremamente importantes. Tá? E nós temos que tirar da nossa cabeça aquele velho paradigma que diz que não, entender disso não é para o engenheiro, para o arquiteto, para a engenheira, para a arquiteta. Isso é para o advogado, para a advogada. Eles é que tem que entender disso. Não. Você vai ter apoio jurídico, evidentemente, sempre. Mas os procedimentos serão feitos por aquele que está ali na frente da fiscalização, está na frente de uma das comissões, seja a comissão processante, seja a comissão de licitação, e seja na gestão do contrato. Logicamente, se tiver uma dúvida, e essa dúvida for jurídica, se for fiscal e tiver uma dúvida jurídica, evidentemente você vai entrar em contato com o jurídico do teu órgão, seja pela via que vocês estão acostumados a entrar, seja oficialmente ou não, por escrito ou não, mas você vai encontrar para tentar achar a melhor forma jurídica para isso. Lógico que, via de regra, via de regra, o advogado está mais preparado, está preparado para te ajudar. Né? Mas se você não sabe essas coisas, fica difícil até para você perguntar. Até para você não vai saber nem as dúvidas. Né? É igual quando a gente participa de uma aula
e a gente não está sabendo nada daquela aula. Você está perdido, boiando. Não sei se já aconteceu isso comigo, já aconteceu muito, né? Já aconteceu bastante. Né? Quando fazia engenharia, acontecia mais ainda, né? O professor falando lá assim, longe, uma vontade de perguntar enorme, mas o assunto está tão longe de você que nem perguntar você sabe. Por isso, eu sempre vejo que quando eu dou aula, e isso muito em aula presencial, seja quando eu dou aula quando eu dava aula muito de cálculo diferencial integral, lá de matemática, lá no curso de matemática, seja na aula do curso de direito, né, nessas aulas que nós damos, esses cursos de licitações e contratos, eu sempre percebo que o aluno, né, que mais entende é o que mais pergunta. Né? Porque quanto mais ele sabe, mais ele quer saber. Aquela velha história, né? Só sei que nada sei. Né? Quanto mais sei que não sei. Se eu sei que não sei, eu preciso perguntar. E quando não sei nada, eu não sei nem perguntar. Então é muito importante que vocês saibam isso para que vocês possam discutir e trazer essas questões. Eu mesmo, lá na Paraná Edificações, na CIU, especialmente na Paraná Edificações, em edificações e na CIU, em convênios, né, é muito comum para mim conversar, então, com os profissionais da engenharia e da arquitetura, né? Discutir com ele. Evidentemente, quando ele sabe essas coisas que nós discutimos aqui, fica muito mais fácil ajudá-los. Né? Fica muito mais fácil a gente encontrar soluções para isso. Beleza? Agora vamos a um outro assunto, que é o recebimento de serviços e obras de engenharia. Gente. Esse também vocês vão participar ou como fiscal ou como partícipe da comissão, tá bom? Uma vez executado o contrato, o seu objeto deve ser recebido provisoriamente quando a conclusão da obra ou serviço pelo fiscal e definitivamente por comissão designada pela autoridade competente, mediante termo declarado, assinado pelas partes e pelo usuário, após o decurso do prazo de observação ou de vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. Então, gente, executado o contrato, o fiscal pode receber ele, até sozinho pode ser. Tá? Nós já prevemos sempre que, mesmo provisoriamente, o recebimento será feito por uma comissão. Mas a lei permite que só um fiscal receba. Mas nós determinamos aqui no Estado do Paraná que esse recebimento seja feito sempre por uma comissão. E sempre com a participação do fiscal nessa comissão de recebimento provisório. Tá? Mas ele tenha mais 2 pessoas junto com ele. Isso é muito importante. Então, quando termina a obra, é preciso recebê-la. É preciso se constatar que está tudo certo. Então vai lá o fiscal ou a comissão e diga, não, realmente está de acordo. Né? Está tudo como foi projetado, se recebeu, foi feito certinho, no prazo certo e tal. Foi feito tudo. Foi feito tudo que tinha que receber. Mas, a hora que ele recebe pela primeira vez, estou recebendo. Estou recebendo a obra. Isso a lei diz. Mas não estou recebendo essa obra definitivamente. Mas por que não está recebendo definitivamente? Está vendo que está tudo certo. Não, gente. Ele vai dizer, eu preciso de um prazo. Um prazo para ficar observando a obra. Para ver se, depois que eu recebi, depois que começou a ser utilizada, inclusive, ver se não aconteceu mal, ver se não começou a cair o reboco, ver se começou a ter goteira, ver se começou a soltar o piso, coisas como essas. Eu estou só dando alguns exemplos, evidentemente, né? Tá? Eu preciso ter um período de observação. Depois que passar esse período de observação, e eu ver que está tudo certo, aí eu recebo definitivamente, aí a comissão recebe definitivamente essa obra. Então, há esse período de observação entre o recebimento provisório e o recebimento definitivo. Tá? Por enquanto, isso já vamos além um pouco. O recebimento provisório definitivo não exclui a responsabilidade civil da contratada pela solidez e segurança da obra, assim como pelos materiais. Não exime a contratada da responsabilidade ética profissional pela perfeita execução do contrato. Então, quando você recebe a obra, não significa, gente, em hipótese alguma, que recebendo, então, eu digo sim que se acontecer um problema depois, ela não vai responder por isso. Não. Tá? Mesmo recebendo a obra, porque às vezes você recebe a obra e tem alguns vícios, alguns defeitos ocultos, né? A contratada ainda responderá. Nós vamos ver por que período. Ela ainda responderá por isso. Né? A hora que você receber a obra, significa o quê? Visualmente está tudo correto. Me parece que está tudo correto. Recebi primeiro
provisoriamente, depois deu um prazo de observação, recebi definitivamente, estava tudo correto. Mas depois observei que não estava tudo correto. Tá? Porque aquele problema só surgiu depois. Ainda assim, a empresa estará ainda respondendo por aquela obra. Tá? Não está livre não disso aí, não está livre de responder por isso de jeito nenhum. Nas obras ou serviços cujo valor inicial seja inferior ao limite de dispensa de licitação, deve ser lavrado um único termo de recebimento. Tá? Aquelas obras, aquelas obras que são menores, né? Obras, valor seja inferior a hoje, obra de engenharia, obra de serviço de engenharia, hoje, o limite é 15 mil reais. Até 15 mil reais, pode haver, vocês viram isso com o professor Vitor Mangualdi, com certeza, que até 15 mil reais, vocês não é necessário que haja os dois termos, né, recebimento provisório e definitivo. É um recebimento só. Tá? Obras hoje até 15 mil reais, onde é dispensada a licitação. Tá? A não ser que, isso a lei traz, sabiamente, né, que mesmo quando pequena, né, integrar os contratos à instalação de aparelhos, equipamentos e demais instalações sujeita à verificação de funcionamento e produtividade. Aí você recebeu provisoriamente, aí você recebe antes provisoriamente, por quê? Você tem que vê-lo funcionar. Tem que ter um período de observação também. Observando, ver se ele está funcionando corretamente. Certo? Na forma que diz todos os catálogos, todos os manuais, na forma como você comprou foi comprado aquele equipamento. Então, se houver equipamento, ainda assim, mesmo que seja inferior a 15 mil reais, inferior ao limite de dispensa de licitação, mesmo assim, haverá o recebimento provisório e definitivo. O recebimento provisório e definitivo não exclui a responsabilidade civil da contratada pela solidez e segurança da obra, assim como pelos materiais. Tá? Já vimos isso aqui, né? Beleza, né? Gente, quais são agora, para o recebimento definitivo, o contratado deverá entregar ao contratante alguns documentos, né? Alguns documentos. E nós elencamos isso para vocês já nas condições gerais do contrato. Mas, gente, naquele manual, naquele caderno de fiscalização que eu falei que eu fiz, está à disposição de vocês lá, que é o caderno número 10, né, que nós fizemos, o núcleo jurídico da PGE fez em colaboração com a Secretaria de Infraestrutura e Logística, e especialmente com a Paraná de Indicações, né, e também em colaboração com a Secretaria de Estado da Educação, que é parceiro nosso, parceiro muito interessante, que nós temos, inclusive, trabalhado junto, inclusive em alguns cursos junto com eles, pessoal de grande valor que trabalha lá, engenheiros e arquitetos e profissionais do direito que trabalham lá. Nós fizemos colaboração com eles naquele caderno de fiscalização. E lá tem no checklist tudo que precisa para esse recebimento. Tá? Que eu vou apenas citar para vocês aqui, para vocês terem uma noção. Então, para o recebimento definitivo, a contratada deverá entregar ao contratante, conforme o caso, o seguinte: o relatório de recomendações e instruções de utilização e uso das instalações e equipamentos, acompanhado de eventuais catálogos e tabelas de fabricantes. Tá? Tem equipamentos lá, né? Eu preciso saber quais as recomendações que eu tenho, como é que eu uso isso, né? Então, me entrega um relatório com essas recomendações. Eu preciso isso. Por quê? Porque a obra vai ser utilizada e as pessoas precisam utilizar de forma certa. Isso é uma coisa que a gente sugere. Sugere não. No nosso caso, nós obrigamos que está contratado isso e seja entregue isso. Os termos de garantia das instalações e equipamentos. A hora que foi construída a obra, essa obra foi construída e junto com ela alguns equipamentos foram instalados lá. Hoje eu tomo bomba, por exemplo, algum equipamento, um elevador, ar-condicionado, esses são equipamentos. E esses equipamentos têm garantias da fábrica, né? E de seus fornecedores. E esse termo de garantia, antes ao recebimento definitivo, você tem que exigir que a empresa lhe entregue na mão. Tá? Entregue na mão esse termo de garantia. Por quê? Se acontecer algum problema com esses equipamentos, se eles não funcionarem de forma satisfatória, essa garantia vai proteger o contratante, a administração que contratou. Né? Então, é importante na hora do recebimento definitivo que não dar o recebimento definitivo enquanto esses documentos não forem entregues
para a administração pública. O comprovante de vistoria do Corpo de Bombeiros local. Lógico, você fez a obra, tá? Tem toda a instalação de prevenção de incêndio. Foi aprovado isso. No órgão foi aprovado o projeto de prevenção de incêndio. Ao final, o Corpo de Bombeiro, nós bem sabemos, vocês sabem tanto o melhor que eu, o Corpo de Bombeiros faz uma vistoria para ver se foi, conforme projetado e aprovado, se ela foi executado o serviço daquela maneira, né? Se está correto conforme o projeto. E, uma vez vistoriado, ele emite um certificado, um comprovante dessa vistoria. Você vai precisar disso. Então, no momento que for fazer o recebimento definitivo, esse documento deve ser entregue pela contratada a quem está recebendo, quem está dando o recebimento definitivo, à comissão, então, para que ela possa, só com esse documento, dar o recebimento definitivo. Sem isso não dá. E se ele tivesse essa vistoria do Corpo de Bombeiros, que vá atrás, né? Que vá atrás desse documento. Certidão negativa de débitos com CND e INSS na matrícula da obra. Tá? Vê se a obra não deve nada para o INSS. Certidão negativa de débito, certidão que está dizendo que ela não deve nada. Certidão negativa de débito é isso. Uma certidão que diz que a empresa não deve, em relação àquela obra. Por quê? Gente, caso aquela obra ficar devendo, quem será cobrado por aquela obra será o órgão contratante. O INSS vai nos perguntar a quem fez o contrato, cadê a CND? Ou vai dizer assim, não foi pago o INSS relativo à matrícula da obra. Então, eles vão ao órgão contratante e vão cobrar do órgão contratante, para que o órgão contratante faça esse pagamento. Né? Por isso, devemos cobrar esse documento também da consultora. A certidão negativa do fundo de garantia por tempo de serviço. Pela mesma razão, gente. Pela mesma razão. Tá? Quando a empresa contrata a obra, ela contrata seus operários todos, né, as pessoas que trabalham com eles, os profissionais de engenharia, e recolhe o fundo de garantia. Né? E, ao final da obra, ela tem que pedir uma certidão negativa junto ao fundo de garantia, a certidão em plena validade, dizendo que não deve nada ao fundo de garantia, para que depois o Estado não seja cobrado por esses valores. Por isso que cada medição, nós vimos lá que nós pedimos, inclusive, a folha de pagamento e o demonstrativo de que os operários estão registrados. Depois temos que ver se ele pagou todos os recursos referentes ao fundo de garantia. Comprovante das vistorias das companhias concessionárias de telefone, de esgoto, inclusive águas pluviais, e de abastecimento de águas, de energia elétrica e de água. Por quê? Junto com a obra tem a ligação de energia, ligação de água, de esgoto, de gás, de energia, de telefone, né? Então, ela tem que comprovar, ela que executou a obra, gente. Se ela executou a obra, ela tem que dizer para essas empresas aí, dizer o seguinte, olha, executei correto, tá? E pedir uma vistoria, para ficar demonstrada que foi realmente executado correto. Para não acontecer o seguinte, recebemos a obra, começou a funcionar a obra, chegou lá, não tem condições de ligar o telefone. A entrada de luz está incorreta. Por quê? Porque não houve um comprovante de vistoria por parte, no nosso caso, do Estado do Paraná, da Copel. Tá? Então, no momento que esse órgão, que essa empresa contratada, no momento que ela termina a obra, ela deve ir a essas companhias de energia, de água, de gás, de esgoto, de telefone, a essas empresas, e pegar um comprovante de que houve uma vistoria e está totalmente correto. Tá? Nós não podemos ficar com mico. A responsabilidade é dela. Ela tinha um projeto em relação à energia, em relação à água, em relação ao esgoto, um projeto em relação a abastecimento de gás, a telefone, ela tinha um projeto, lógica, né? Ela tinha um projeto. Se ela tinha um projeto para isso, ela tem que executar conforme o projeto. E ela tem que ter a comprovação que foi executada de forma certa. Porque senão vamos ocupar, não vão conseguir ligar um telefone, não vão conseguir ter uma água, não vão conseguir ter energia e não vão poder usar o prédio.
Então, para receber definitivamente, importante que tenhamos certeza que todos esses itens sejam realizados de maneira correta e perfeita, beleza? Ainda o comprovante das vistorias das autoridades oficiais competentes na instalação de equipamentos eletromecânicos, né? Por exemplo, o relativo a elevador, tem a vistoria do CREA, do Conselho de Engenharia e Arquitetura, do Conselho de Engenharia, agora Agronomia, tem a vistoria dele, tá? Que foi recolhido o ART do engenheiro mecânico, foi com relação ao ar-condicionado. Então, nós temos que ver se há um comprovante de que foi vistoriado que está correto. Porque se nós não fizermos isso agora, antes de receber definitivamente a obra, provavelmente nós teremos, com certeza, quase que certeza, nós teremos que ir atrás disso depois. Tá? E será muito mais difícil para nós, porque nós não sabemos como foi feito, onde foi feito, podemos ter dificuldade, não saberemos não, mas podemos ter dificuldade dessas informações. Quem tem todas essas informações, todos os protocolos, todos os pedidos, é a empresa que construiu a obra. Então ela tem que nos entregar todas essas vistorias também. Ainda, comprovante do pagamento de taxas de ligação de esgoto e de redes de companhia, as redes de companhia concessionárias, tá? Então, imagine o caso em que nós contratamos uma empresa, tá? Ela fez a ligação provisória de água, tá? Ou de energia. Aí, gastou essa água, gastou essa energia, né? Nos entregou a obra e nós recebemos a obra. Logicamente que uma última fatura, no mínimo, uma última fatura, ou ela deixou de pagar um tempo lá, uns 2 meses, e não foi cortada, ou foi cortada, né? E ficou sem pagar. De quem vocês acham que vai ser cobrado isso? Logicamente, a concessionária vai atrás do Estado para cobrar. A concessionária vai dizer para o Estado, olha, o teu prédio está com débito. Nós vamos dizer, mas esse débito não é meu, esse débito é da empresa lá que não pagou. É da empresa que construiu, porque essa aí era a ligação provisória, a ligação que foi utilizada apenas para o canteiro de obras. Essa ligação era dela. Aí até nós discutimos isso, né, gente? Então eles vão dizer, isso não acontece, pois acontece, porque nós já vimos acontecer. Há um certo prédio do Estado, que foi construído pelo Estado do Paraná, na cidade de Curitiba, e depois de uns 2 anos que estava construído, chegou para nós uma carta da Companhia Paranaense de Energia Elétrica, para nós que eu digo, na época, a Secretaria de Infraestrutura e Logística, uma carta da Secretaria de Estado de Obras Públicas, hoje já extinta, a Copel cobrando esse valor da gente. E nós dizendo o seguinte, mas esse valor não é nosso, esse valor é da ligação provisória, a nossa conta está toda paga, o Estado não deve nada, tá? Aí, felizmente, né? Depois de bastante conversar, depois de convencer a empresa que havia sido contratada, que realmente aquele valor, era ela quem devia, porque foi ela que pagou todas as outras contas, porque as contas de luz, vocês sabem, ela está... isso aí é uma despesa de canteiro de obra, isso aí está planilhado, tá? Essa conta, quando a empresa paga a conta de luz do canteiro de obras, ela não está fazendo um favor para a administração. A administração está repassando esse dinheiro. Na planilha, na tabela, já inclui esse valor. Esse valor é um valor planilhável, tá? É um valor que a gente chama de valor para a obra. Tá? Vocês vão estudar orçamento, aí estão estudando orçamento também, vocês vão ver, na hora de a gente fazer o orçamento da obra, tudo que diz respeito ao canteiro de obra, nós temos que pagar lá na administração da obra, com o valor da administração da obra. Nem é administração indireta. Consta na planilha isso. Ela recebe por isso. Então, se ela recebeu por isso, ela tem que repassar esses valores, então, à concessionária de energia. Porque ela recebeu esse dinheiro do Estado, né? E nesse caso que eu citei como exemplo, felizmente essa empresa compreendeu isso, foi e efetuou o pagamento e encerrou o caso. Mas poderia não efetuar. E aí, se não efetuasse, de quem que nós íamos, aonde nós íamos buscar isso? Em primeiro lugar, nós tínhamos que perguntar assim, quem que recebeu a obra?
Né? Quem que fez o recebimento da obra? Por que recebeu a obra sem esses comprovantes? Se isso constava no contrato? Se isso pertencia às condições gerais de contrato? Por que recebeu a obra assim? Teria que ver isso. Deu prejuízo ao Estado? Cabe, inclusive, surge a possibilidade, abre-se a possibilidade do Estado entrar com uma ação contra os membros da comissão para que eles ressarçam o Estado. Ainda sobre recebimento, eu quero só que vocês compreendam a diferença entre recebimento provisório e recebimento definitivo, rapidamente. O recebimento provisório, gente, é condição, inclusive, para ele receber o último pagamento. Tá? No momento que ele foi recebido provisório, foi lá na obra, o fiscal ou a comissão, conforme foi previsto pelo órgão que contratou. Foi lá, recebeu provisoriamente, analisou tudo, disse que está tudo certo. Porque se ele analisa tudo e vê que algo está errado no recebimento provisório, ele não recebe nem provisoriamente, viu, gente? Atenção, isso é importante. Em que pese aquele estado de observação, chegou lá na obra, foi receber a obra e viu, opa, peraí, esse piso não é o piso que nós contratamos. Peraí, essa pintura está mal feita. Refaça a pintura. Arrume o piso. Que depois a gente vem receber. E quando recebermos ainda, vamos receber provisoriamente. E o fiscal e a comissão dizem assim, olha, você tem X dias. Dá um tempo razoável, evidentemente, tem 4 dias para arrumar aquele serviço. Dá um tempo razoável, tem X dias. Depois desses X dias, a gente volta aqui na obra. E vê se a gente pode receber provisoriamente. Depois daqueles dias, o fiscal ou a comissão vai até a obra e vê. Se estiver tudo certo, tá? Aí sim, aí faz um ato administrativo recebendo provisoriamente. Se estiver errado, ainda não recebe. Provisoriamente. Mesmo que seja tudo certo, não se recebe ainda definitivamente. O recebimento definitivo só acontecerá após aquele prazo de observação. E o prazo de observação é de 90 dias para nós. Você tem 90 dias observando, ficar ali verificando. A comissão vai lá, após aquele período, analise e vê se tudo funcionou bem. Liga as luzes, né? Está funcionando. Abre as torneiras, puxa as descargas, né? Olha se não houve um desgaste imediato em algum equipamento, em algum material utilizado, detectou depois que era impróprio, vê se não apareceu ainda goteiras, se na utilização notou-se que alguma coisa foi mal feito, analisa tudo, logicamente que é interessante, gente, um checklist para ver isso, tá? Eu busquei facilitar a vida de vocês, gente, naquele caderno de utilização, eu procurei fazer um checklist de pós-ocupação, tá? De pós-ocupação. Algumas coisas que você tem que analisar. Mas eu acredito que esse checklist ainda precisa ser ampliado. Mas ali já tem uma base para que quando você pertenceu a uma comissão, você possa verificar se essas coisas foram realmente que depois daquele período de observação, as condições se mantiveram. E, logicamente, tem que observar também se, por exemplo, houve um risco na parede. Tem que ver que se não foi por mau uso, se não foi por alguém que riscou. Aí a empresa não pode ser culpada por isso. Tem que ver se não foi mal utilizado algum equipamento. Aí não pode a empresa ser penalizada por isso e ter que refazer esse serviço. Tudo isso sempre na maior tentativa de ser justo. Mas o que eu queria dizer para vocês, esse caderno essa pós-ocupação, tá? Tem um caderno especificamente de pós-ocupação, que já pode te ajudar bastante, de dizer o que é interessante observar nessa pós-ocupação, tá? É o caderno número 7, tá? O caderno número 7 vai ajudar isso. E no caderno número 10, de fiscalização de obras,
fiscalização de obras e serviços de engenharia, ali tem, além de falar sobre tudo isso, ali ainda tem um checklist para ajudá-lo nesse serviço. Tá? É uma maneira de a gente poder, assim, colaborar, então, com o pessoal para que eles possam fazer seu trabalho de uma maneira melhor. Evidentemente, esse trabalho que eu fiz não tem a pretensão de dizer assim, olha, está acabado, de jeito nenhum. Até escrevo isso lá. Esse trabalho que a gente fez aí é mais para, em vez de ser um fim, um início. Uma maneira de nós, aos poucos, melhorar. Puxa, Milton, você fez aquele caderno, esqueceu de que a gente tinha que analisar tal coisa. Vamos acrescentar isso, né? Vamos acrescentando isso. Lógico que eu busquei, ao fazer esse caderno, o apoio de outros colegas nossos, engenheiros e arquitetos, engenheiras, colegas engenheiras e arquitetos também, para nos ajudar, né? Como eu falei, por exemplo, a pessoa que mais me ajudou nesse caderno foi o engenheiro Anadilson, da Paraná Edificações, que tem uma experiência aí de 29 anos em obras, né? Uma experiência, portanto, maior que a minha, né? Eu tenho experiência menor, eu sou formado há 30 anos em engenharia civil. Meu Deus do céu, gente, 30 anos, exatamente. Vou fazer esse ano 30 anos, mas eu não tenho a mesma experiência em obras públicas que ele tem, evidentemente, e ele pode ajudar muito, muito, muito. Esse caderno é bastante interessante. Eu reputo o caderno número 10, para mim, é o mais interessante dos 10 cadernos, é o número 10. Espero que o dia que eu fizer o número 11 seja, se um dia fizer, seja ele o mais interessante, né? Porque sempre a tentativa da gente é ir melhorando. Assim, gente, o que é bom nós conversarmos ainda hoje? Porque na aula que vem, gente, será uma aula assim, um pouco diferente. Um pouco diferente por quê? Porque eu não vou falar de uma coisa que nós já temos. Não vou falar de uma coisa que nós já temos. Eu vou falar de uma proposta que eu tenho feito para ali dentro da CIU, da Paraná Edificações, e eu quero, na verdade, que vocês possam também saber dessa proposta. Tá? Os engenheiros novos que entraram há pouco na Secretaria já souberam disso, já estão trabalhando junto conosco. Mas interessante também, e especialmente, gente, aqueles engenheiros, arquitetos e arquitetas que trabalham nos outros órgãos, tá? Possam colaborar com isso, que é uma maneira de avaliar a empresa que contrata conosco. Nós queremos fazer que faça parte das condições gerais do contrato um método de avaliação. Tá? Como avaliar as empresas, sobre diversos aspectos. Na aula que vem nós vamos tratar disso. Nós vamos tratar de uma proposta de como avaliar a empresa. E essa proposta que eu quero conversar com vocês, de avaliação, que eu quero discutir com vocês, ela felizmente ainda está aberta. Totalmente aberta, e estamos aí aceitando sugestão, aceitando a participação de todos. Beleza? Por hoje nós vamos encerrar. Quero agradecer muito a vocês, me colocar novamente à disposição. Estou à disposição lá no núcleo da Secretaria, mas aqui para o curso de residência técnica, qualquer pergunta que vocês tenham, façam-me através aí do sistema de informática disponibilizado, através do Moodle, disponibilizado para vocês no curso de residência técnica. Eu terei muito prazer, digo novamente isso, eu vou repetir tantas vezes quanto necessário para convencê-los disso. Eu sempre terei muito prazer em responder, porque eu respondendo eu aprendendo para mim é sempre melhor. Forte abraço para vocês, fique com Deus, Deus abençoe vocês e seus familiares. Até a próxima, gente. Até a próxima sexta-feira. Um abraço.